Boa noite a todos que acompanham o canal. Meu nome é Roberto e gostaria que fosse relatada essa história macabra em seu canal. Por vários anos, hesitei em compartilhar tamanha dor em ter perdido meu filho nesse acontecido. Porém, quando vi seu canal, encontrei um modo de passar a história limpo, sem ser ridicularizado. Fiz adaptações que podem ser trocadas ao seu modo, caso queira simplificar ou detalhar mais o relato. Esse relato foi repassado a mim pelos amigos de meu filho, que tempos antes ouviram de minha própria boca o meu próprio encontro com a fera. Era para ser uma noite tranquila no sítio, uma escapada da rotina. Marcos, Nicolas, Ícaro, Jefferson, Ramon, João Pedro e Igor estavam prontos para uma folga merecida, entre churrasco, risadas e cerveja. O sítio ficava isolado, cercado por uma densa floresta, longe de tudo e de todos. Perfeito para o descanso, mas também perfeito para o pesadelo que estava prestes a se desenrolar. A lua cheia já apontava no horizonte quando eles acenderam a fogueira. As chamas dançavam ao som das conversas despreocupadas, mas havia algo estranho no ar. Nicolas, sempre o mais atento, sentiu primeiro uma sensação de inquietação, como se fossem observados. "Tá meio sinistro aqui hoje, não tá?" Ele comentou rindo, mas com uma ponta de nervosismo na voz. E João Pedro brincou, jogando mais lenha no fogo: "Você que tá vendo coisas demais, mano. Relaxa." Entretanto, essa sensação era apenas o prelúdio do terror que logo iria consumir a todos. Por volta da meia-noite, um uivo cortou o silêncio da floresta. Um som primal agudo e cheio de fúria. Todos se calaram, e o som reverberando no meio de cada um deles como um aviso de morte. Ícaro, o mais corajoso, se levantou, tentando dissipar o medo. "Ah, deve ser só um lobo, um cachorro ou algo assim." Mas o próximo uivo foi mais próximo, muito mais próximo. As árvores ao redor começaram a balançar com um vento forte que surgiu do nada. As sombras que a fogueira projetava pareciam mais grotescas, distorcidas, como se a própria natureza estivesse reagindo ao perigo iminente. Foi quando Ramon gritou, do outro lado da fogueira. Ele olhava fixamente para a floresta, com o rosto branco como papel. Ali, algo se mexeu. Todos viram para ver o que causava tanto terror em Ramon. E lá entre a sombra das árvores, dois olhos vermelhos como brasas os encaravam. A criatura não demorou para se revelar, saindo das trevas. Um lobisomem, imenso e musculoso, com pelos escuros e grossos, dentes afiados, garras enormes, e avançou em direção ao grupo. E pânico. Os amigos correram em direções diferentes, gritos desesperados se misturando ao som das garras rasgando o solo. Igor tropeçou em uma raiz enquanto corria, e quando se virou, viu a criatura se aproximando. O lobisomem saltou sobre ele com uma ferocidade indescritível. O som dos ossos de Igor se partindo ecoou pelo ar. Sangue jorrou como uma cascata. Em segundos, ele não era mais nada. Marcos, Nicolas e Jefferson se trancaram dentro da casa principal do sítio, tentando conter o pânico. "Não é possível, isso é um pesadelo. Não pode ser real." Jefferson gritava enquanto empurrava móveis contra as portas e janelas. Ouvia-se o som da fera rasgando carne do lado de fora. Uma música macabra que anunciava o destino que os aguardava se não lutassem. João Pedro e Ícaro, que tinham corrido para o lado oposto, tentaram se esconder em um galpão ao lado do sítio. Mas sabiam que não durariam a noite apenas se escondendo. Eles precisariam se armar.
Há uma espingarda velha no galpão, mas será que vai adiantar contra aquilo? Ícaro falava entre respirações aceleradas. Enquanto isso, Marcos, dentro da casa, procurava desesperadamente algo que pudesse usar como arma. Nicolas ao seu lado tremia de medo. Não podemos simplesmente ficar aqui esperando para morrer. Precisamos fazer alguma coisa. Lá fora, a criatura rondava a casa. Seus uivos ecoavam na escuridão. E de repente, um silêncio sinistro se abateu. O que quer que estivesse lá fora tinha parado, ou estava esperando. E foi quando a porta da casa explodiu com um estrondo ensurdecedor. O lobisomem invadiu o local. Seus olhos famintos e vermelhos varriam o ambiente. Em um ato de desespero, Marcos avançou com um pedaço de madeira, mas foi logo jogado contra a parede com o único movimento da criatura. Dentro do galpão, João Pedro e Ícaro haviam encontrado a espingarda. Só temos 3 balas, disse João Pedro, segurando a arma trêmula. Isso vai ter que ser o suficiente. Eles correram de volta para casa, e lá viram a cena horrível. O lobisomem estava prestes a despedaçar Nicolas, e sem hesitar, Ícaro atirou. O tiro acertou em cheio, mas apenas feriu a besta. Ela urrou de dor e raiva, voltando suas intenções para eles. Sabia que só tinha mais 2 balas e que precisavam de uma estratégia para sobreviver. Ramon, que estava escondido, lembrou de algo que lera sobre lobisomens, que só a prata podia matá-los. Há um candelabro de prata na casa, e ele gritou correndo em direção ao local com a esperança desesperada de que aquilo pudesse salvar seus amigos. Com a criatura avançando cada vez mais, Ícaro entregou a arma para João Pedro. Atira de novo, eu vou tentar distrair ele. Foi um momento épico. Ícaro correu em direção ao lobisomem, desviando das garras, com uma habilidade que nem ele sabia que tinha. Enquanto isso, João Pedro, com as mãos trêmulas, mirava. Mais um tiro. A bala acertou a cabeça da criatura, atordoando-a, mas ainda assim não a matou. Ramon surgiu com um candelabro de prata, o único objeto que poderia ser transformado em uma arma eficaz. Aqui, acho que isso vai funcionar. Em um último ato de sacrifício, Marcos, que estava gravemente ferido, pegou o candelabro enquanto os outros distraíam a besta. Ele correu em direção ao lobisomem, que estava enfurecido, ainda sangrando dos ferimentos. E com um grito de guerra, ele cravou o candelabro de prata no coração da criatura. A criatura urrou, seu corpo convulsionando. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. E então, lentamente, o lobisomem começou a encolher, seus pelos desaparecendo e suas garras se retraindo. No lugar da besta, havia o corpo de um homem que já fora humano, agora estava livre da maldição. Marcos caiu de joelhos ao lado do corpo, exausto e sangrando. O sacrifício havia sido feito. O pesadelo finalmente tinha acabado. Mas o custo da sobrevivência ainda seria sentido por muito tempo. Dos 7 amigos, apenas 4 permaneceram vivos, marcados para sempre pela noite que nunca esqueceriam. O silêncio após a queda da criatura era ensurdecedor. Os amigos sobreviventes mal conseguiam processar o que havia acabado de acontecer. O corpo do lobisomem, agora transformado de volta em um homem comum, estava lá inerte no chão, a pele pálida e enrugada, como se houvesse envelhecido décadas em segundos. A lua cheia ainda brilhava acima, mas sua luz parecia fria e indiferente ao que tinha acontecido no sítio. Marcos, ferido e exausto, respirava com dificuldade ao lado do corpo da fera. Ícaro, João Pedro e Ramon correram até ele,
mas as expressões de alívio logo se transformaram em desespero ao perceberem a gravidade dos ferimentos. O peito de Marcos estava encharcado em sangue, e os seus olhos começavam a perder o foco. "Marcos, fica com a gente, cara", gritou Ícaro, segurando o amigo nos braços. Marcos tossiu e o sangue escorreu pelos lábios. Com um sorriso fraco, ele olhou para os amigos. Eu só queria que todos estivéssemos bem, que todos nós saíssemos daqui juntos." João Pedro apertava as mãos ensanguentadas de Marcos, as lágrimas já rolando pelo rosto. Ramon tentava conter a emoção, mas estava claro que o grupo, depois de tudo que havia enfrentado, não suportaria perder mais um amigo. O sacrifício de Marcos havia salvo a todos, mas a morte estava à espreita. O som distante de sirenes quebrou o movimento, mas havia esperança. Talvez alguém, um vizinho distante, ouvira os gritos, tiros e alertou a polícia. Mas o tempo parecia cruelmente lento, enquanto aguardava aquele socorro chegar. Marcos, no entanto, estavam perdendo as forças. Acho que é o fim para mim. Mas não foi por nada. Lutamos, cara, lutamos até o fim. E seu corpo começou a se soltar do aperto dos amigos. A dor da perda iminente pesava sobre os sobreviventes. Mas antes que pudessem se despedir de verdade, o olhar de Marcos mudou. Seus olhos, que estavam desfocados e quase sem vida, de repente se fixaram em algo no horizonte. "O que?" ele balbuciou, com pouco fôlego que ainda lhe restava. E todos se viraram para onde ele olhava. Ao longe, na borda da floresta, sombras começaram a se mover entre as árvores. Os amigos prenderam a respiração e o coração disparou de novo. Era impossível. Aquele lobisomem havia sido derrotado, a maldição quebrada, ou assim pensavam. Mas a sensação de que não estavam sozinhos se intensificava com cada segundo que se passava. Então o pior se confirmou. De entre as árvores, mais olhos vermelhos surgiram, cintilando na escuridão da floresta como chamas vivas. 1, 2, 3 pares de olhos. Lobisomens. Não era apenas uma maldição isolada, havia mais deles. Ícaro deu um passo para trás, e o rosto pálido de medo. Não pode ser. Achamos que esse era o único. João Pedro pegou a espingarda novamente, mas ela estava vazia. Ramon olhou para o candelabro de prata, que ainda estava cravado no peito do homem lobisomem morto, e havia apenas um objeto de prata, e 3 novas criaturas se aproximando rapidamente. Marcos, com um último suspiro, apertou a mão de Ícaro. "Corram, por favor, corram." E então seus olhos se fecharam para sempre. O luto não durou mais que um segundo. As criaturas avançavam em alta velocidade, suas formas bestiais movendo-se com agilidade sobrenatural. Os amigos mal tiveram tempo de reagir antes que o som de galhos quebrando e rosnados ferozes os cercassem por completo. Ramon agarrou o candelabro de prata e o arrancou do corpo do lobisomem morto, o metal ainda banhado em sangue fresco. "Essa é a única coisa que pode matá-los", gritou ele. "Precisamos nos separar. Talvez tenhamos uma chance se eles não nos pegarem de uma vez." Sem outra opção, Ícaro, João Pedro e Ramon correram em direções diferentes, cada um tentando encontrar uma maneira de escapar da floresta e das garras das feras que agora caçavam com fome renovada. O medo os dominava, mas a sobrevivência os impulsionavam a continuar. Ramon, com o candelabro nas mãos, correu pela trilha que levava até o lago. Sabia que uma vez perto da água, poderia usar o terreno ao seu favor. Ele ouvia os rosnados atrás de si,
a respiração pesada da criatura se aproximando cada vez mais. Foi quando sentiu o bafo quente na nuca. Girou de repente, cravando o candelabro de prata no peito da criatura que avançava sobre ele. O impacto foi feroz, e o lobisomem urrou em agonia, caindo ao chão. Mas os outros ainda estavam à solta. Ícaro, enquanto isso, tropeçava pelas raízes e galhos, enquanto ouvia um segundo lobisomem o seguir com velocidade implacável. Ele sabia que não poderia lutar, não sem a prata. Então correu em direção ao galpão onde havia encontrado a espingarda, na esperança de encontrar outra arma. João Pedro, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, tentava se esconder entre as árvores, usando o silêncio ao seu favor. Ele sabia que a única chance de sobreviver era agir com inteligência, não apenas à força. Viu de relance uma das criaturas circulando ao longe, farejando o ar. O tempo estava se esgotando. E de repente, o som de um tiro ecoou. Ícaro no galpão havia encontrado uma segunda espingarda, mas, assim como a primeira, ela não poderia matar as criaturas, apenas feri-las. O tiro apenas retardou o avanço da besta, mas o suficiente para que ele corresse para fora. Finalmente, os três amigos se reuniram perto do lago, ofegantes e desesperados. Não temos como vencer isso, João Pedro disse com a voz trêmula. Só temos a prata de Ramon. Ramon, ainda segurando o candelabro, sabia que precisaria ser feito. Bom, então eu vou enfrentar eles, enquanto vocês correm. Eu não vou sobreviver, mas vocês têm que sair daqui e contar ao mundo sobre o que aconteceu. Você não pode fazer isso, cara. Ícaro protestou, mas o olhar de Ramon era firme. É a única maneira. Eu não vou deixar eles nos caçarem até o fim. E com o último olhar de despedida, Ramon se virou para enfrentar as criaturas. Suas mãos firmes no candelabro de prata. Os lobisomens avançavam com fúria, mas Ramon sabia que cada segundo de sua luta daria a chance dos seus amigos sobreviverem. A última visão que Ícaro e João Pedro tiveram de Ramon foi dele se lançando contra as feras com uma coragem épica e desesperada, enquanto eles corriam. Sabiam que, embora Ramon pudesse não sobreviver, seu sacrifício garantiria que a história da maldição dos lobisomens nunca fosse esquecida. A lua cheia continuava a brilhar sobre o sítio, agora coberto de sangue e marcado pela tragédia. Enquanto Ícaro e João Pedro corriam pela escuridão da floresta, os gritos e rosnados da luta de Ramon com as feras ecoavam à distância. A lua cheia continuava a banhar a paisagem com sua luz fantasmagórica, iluminando os rastros de destruição e morte que a noite havia trazido. A adrenalina mantinha os dois amigos em movimento, mas o peso da culpa e do medo apertava seus corações. Não podemos deixar ele, gritou Ícaro, ofegante. Ele não pode morrer lá sozinho. João Pedro, lutando para controlar o pânico, sabia que Ramon havia feito uma escolha, um sacrifício para garantir a sobrevivência deles. Mas havia algo de errado. Mesmo com toda a determinação, ele não ia conseguir aceitar simplesmente fugir enquanto o amigo ficava para trás. Havia mais do que a simples sobrevivência em jogo. Eles pararam abruptamente, ambos ofegantes, e quando ouviram o último grito de Ramon, seguido por um silêncio esmagador, os lobisomens, ou o que restava deles, agora estavam livres para caçá-los novamente. Eles sabiam que não tinham muito tempo. João Pedro olhou para Ícaro, os olhos cheios de dor e determinação. Você está certo. Não podemos deixar ele. Se vamos morrer juntos. Mas talvez haja uma maneira de acabar com isso. Como assim? Ícaro perguntou, ainda sem fôlego. João Pedro lembrou-se de algo que havia lido em um livro de mitologia sobre lobisomens.
A prata poderia matar a criatura, mas havia uma maldição mais antiga. Aquele que fosse o Alfa, o líder da Alcateia, tinha o poder de transmitir ou quebrar a maldição. Se conseguissem encontrar e matar o Alfa, talvez, apenas talvez, isso pudesse salvar não só eles, mas o próprio Ramon, se ainda ele estivesse vivo. Precisamos encontrar o Alfa, João Pedro sussurrou. A esperança emergindo do desespero. É a nossa única chance. Com essa nova missão em mente, os dois voltaram às pressas para a clareira onde haviam deixado Ramon. O cenário era devastador. O corpo de Ramon estava caído, a prata do candelabro ainda encravada no peito do último lobisomem que ele havia matado. Mas o Alfa, o maior e mais feroz de todos, estava lá, erguendo sobre duas patas, olhando diretamente para eles. A criatura não era apenas enorme. Havia uma inteligência sombria e cruel em seus olhos, como se soubesse exatamente o que eles estavam tentando fazer. Seus olhos vermelhos brilharam à luz da lua enquanto ele rugia. Um som tão aterrador que fez o chão tremer. Esse era a besta responsável por tudo, a fonte da maldição. Só temos uma chance, Ícaro, João Pedro murmurou, pegando o candelabro prateado do chão. Ele olhou para o corpo de Ramon, a dor pulsando em seu peito, mas sabia que o sacrifício do amigo não seria em vão. Precisamos fazer isso juntos. O lobisomem Alfa avançou em um movimento de velocidade sobre-humana, e Ícaro e João Pedro se separaram, forçando a fera a escolher um alvo. Enquanto João Pedro tentava distrair a criatura, Ícaro se moveu rapidamente para pegar uma tocha da fogueira quase apagada. E o confronto foi épico. A fera avançava sobre eles com uma força avassaladora, jogando João Pedro no chão com um golpe de sua garra. Sangrando e sem forças, João Pedro olhou para Ícaro, que agora estava de pé, com a tocha flamejante em uma mão e a espingarda vazia na outra. O fogo e a prata, Ícaro murmurou, seus olhos fixos na criatura. É a única maneira. Com um grito, Ícaro arremessou a tocha em direção ao Alfa. As chamas iluminaram a criatura por um breve momento, cegando-a, e isso deu a João Pedro o tempo necessário para se levantar, usando suas últimas forças, e ele correu em direção ao lobisomem com o candelabro de prata nas mãos. A fera, ainda atordoada pelas chamas, rugiu e tentou atacar, mas já era tarde demais. João Pedro cravou o candelabro no coração do Alfa com um grito de pura fúria. O impacto foi devastador. A criatura urrou em agonia, suas garras tentando arrancar o objeto prateado de seu peito, mas a sua força começou a falhar. As chamas ao redor de seu corpo começaram a consumir sua carne, e a maldição que o mantinha vivo por tantos séculos começou a se desfazer. A morte do Alfa foi um espetáculo sombrio e épico. A lua, que antes parecia cúmplice da escuridão, agora parecia presenciar o fim de uma era de terror. O corpo do lobisomem começou a encolher, transformando-se lentamente em um homem comum, um reflexo da antiga humanidade que fora perdida. O silêncio voltou a dominar a noite. Ícaro e João Pedro, exaustos, se aproximaram do corpo do Alfa, ambos cheios de cicatrizes físicas e emocionais. A respiração pesada deles era o único som que se ouvia. Estava acabado. A maldição finalmente havia sido quebrada. Mas então algo inesperado aconteceu. Ramon, que eles acreditavam estar morto, começou a se mexer. O candelabro de prata encharcado de sangue havia limpado não apenas a maldição do Alfa, mas também o elo que mantinha seus seguidores condenados. Ramon, ainda fraco e ferido, abriu os olhos, confuso, mas vivo. Ramon, Ícaro sussurrou com os olhos cheios de lágrimas, e Ramon olhou para os seus amigos. Um sorriso fraco e doloroso surgiu em seu rosto. Conseguimos?
Sua voz era apenas um sussurro, mas estava cheia de uma emoção indescritível. João Pedro e Ícaro o ajudaram a se levantar. As lágrimas de alívio finalmente romperam a barragem da adrenalina. Eles tinham perdido tanto, mas também tinham vencido a noite. O sacrifício de todos havia sido recompensado com redenção, não apenas para eles, mas para todas as vidas que seriam poupadas no futuro com a morte daquelas criaturas. A aurora começou a romper no horizonte, e o primeiro raio de sol tocou o sítio devastado. As criaturas haviam sido derrotadas, a maldição havia sido quebrada e, com o sacrifício de Marcos e a coragem de todos, o ciclo de morte finalmente terminara. Enquanto caminhavam de volta, machucados, mas vivos, souberam que jamais seriam os mesmos. Haviam enfrentado o puro terror e sobrevivido. Agora só restava a memória daqueles que não conseguiram, e a certeza de que, juntos, haviam vencido o impossível. Tá aí, galera. O rapaz disse que é um relato que aconteceu com o filho dele, mas está mais para um conto isso aqui, e eu só contei aqui no canal porque está muito bem escrito. Eu não costumo contar relatos desse tipo, histórias desse tipo, mas como está muito bem escrito, eu acho que compensa aí ficar no canal. Aí me desculpe a pessoa que enviou, se é realmente uma verdade isso, mas eu creio que não. Eu não, pelo tempo que eu tenho, que eu estudo, que eu sou acostumado com as histórias, que eu já pesquisei, não tenho porquê um lobisomem sair matando assim, ainda mais 4 lobisomens em bando, sair matando todo mundo por nada. Mas tá aí, foi contada a história aí no canal, tá bom? Quem tiver histórias ou relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.